Finalmente, a Tice dá uma bela lição em Sirim. Vamos ficar por dentro de como isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 30 de setembro a 4 de outubro. Envergonhado, Musa pergunta a Jale se não vão falar sobre o que aconteceu ontem. Jale diz: "Não, Musa, falar pra quê? Eu não vou ficar falando de bobagem, não tenho tempo pra isso." Arif sai da cafeteria e vê Bersan sentada na frente com um sorrisinho no rosto. Ele diz: "Deixa eu adivinhar, tá achando que eu bati naquele cara por sua causa?" Bersan balança a cabeça afirmando que sim e Arif diz: "Mas fique sabendo que não foi por isso, entendeu?" Bersan continua se achando e diz que o motivo foi bem óbvio, porque o Ekran queria voltar com ela, queria que ela voltasse a ser esposa dele. Arif diz: "Bersan, tanto faz, isso não me interessa mais." Bersan diz que ele a ama, para admitir logo que apesar de estar chateado com ela, vai estar apaixonado por ela a vida inteira. Nissan está muito triste porque até o momento ninguém se lembrou do seu aniversário. Hikmet vai até a casa de Enver e pergunta se ele falou com a Seida. Enver diz que não teve tempo porque teve alguns problemas. Sirim sai do quarto. Hikmet pergunta se ela foi atacada e como isso aconteceu. Sirim diz que não importa. Hikmet diz que importa sim e pergunta quem machucou ela. Sirim diz que foi num parque há umas noites. Enver diz que aconteceu naquele parque que fica perto da orla e foram 3 homens. Sem graça, Sirim diz: "Para, pai", e volta pro quarto. Enver diz a Hikmet que Sirim sente vergonha do que aconteceu. Hikmet diz a Enver: "Me diz a hora e o dia direitinho que eu vou encontrá-los. Anota tudo aí, eu quero os detalhes." Enver agradece Hikmet e diz que eles têm mesmo que encontrar essas pessoas para eles pagarem pelo que fizeram. Seida chega na casa de Enver porque Hikmet mandou uma mensagem para ela se passando por ele, dizendo para ela ir buscar uma roupa. Seida não gosta de vê-lo ali e diz que vai embora. Hikmet pega Enver pelo pescoço e diz que se ela for embora, ele vai descontar sua raiva naquele alfaiate. Seida diz: "Que babaquice, vai machucar um homem idoso, é? Isso é coisa de gente covarde, sabia?" Ao escutar isso, Hikmet solta Enver e diz a Seida que por amor vai fazer tudo por ela. Seida diz: "Desembucha, o que quer?" Hikmet diz que quer voltar a ser como eram, que ela seja a sultana dele outra vez. Seida diz: "Sua sultana? Para aparecer quando você quiser e sair quando você quiser e me encher de porrada e me deixar trancada? Ah não, obrigada, eu não quero ser a sua sultana." Hikmet pergunta o que ela propõe. Seida diz: "Poderia se divorciar." Hikmet diz que isso ele não pode e pede para ela tentar entendê-lo. Seida diz que não vai tentar, que isso é papo furado, que o problema é dele, que afinal foi ele quem decidiu não ficar com ela e vai embora. Hikmet diz a Enver: "Eu vou morrer sem ela, eu vou morrer, eu tô sofrendo, me ajuda." Enver diz: Supera. Hikmet pergunta se Enver acha possível conseguir esquecer a Seida. Ele não vai conseguir. Hikmet sai, manda Peyami encontrar o Sansá e pedir para ele trazer os registros, porque a filha de um grande amigo seu foi agredida. Nissan chega em casa bem para baixo. Enver percebe e diz a Bahá que ela tá estranha. Bahá diz que não é nada, que a filha só tá de mau humor, isso é normal e logo passa. Durante o jantar, Enver pergunta a Tice quando vai sair os resultados para fazer o transplante de medula. A Tice diz que em 2 semanas. Enver pergunta a Sirim quando ela vai poder ir. Sirim diz que daqui a 4 semanas por causa do seu remédio. Nissan começa a chorar e fala que hoje é o seu aniversário. Desolada por ter esquecido, Bahá pede desculpas à filha por isso. Diz que ela fez mãe e a ama demais. Musa diz a Jale que queria que ela desconfiasse, que ficasse com ciúmes. Jale olha bem para ele e diz: "Você perdeu." Nissan diz que a mãe não precisa se preocupar tanto, que ela não tá tão triste assim. Ela entende, a tia desapareceu e ela vive no hospital, então esqueceu. Bahá diz que os filhos são tão alegres e tão inteligentes e os agradece. Bahá diz que amanhã, depois que eles saírem da escola, vão fazer uma festa para comemorarem. Doruk pergunta à mãe se já vão comemorar o aniversário dele. Bahá diz que ainda não.
Doruk diz: põe um alarme no seu relógio com data. Piril pergunta se Alp não consegue dormir. Ele diz que ela sabe. Piril diz que quando ele tem insônia, fica acabado. Alp diz que ela pode voltar a dormir, porque alguém ali tem que estar descansado. Piril pergunta se está tudo bem. Ele diz: eu tenho que ver ela. Piril diz: olha, melhor não fazer isso. Ele diz: eu vou falar só uma vez. Eu vou, só estou avisando, e vou vê-la. Piril diz que sabe que é impossível segurá-lo, que o conhece, mas acha que não seria bom ele fazer isso. Barra conta para Ferdane sobre a surpresa que vão fazer para Nissan e que o Enver disse que vai dar uma bicicleta para ela. Da confeitaria, Enver diz a Atice que já comprou umas coisinhas para Nissan e está levando vários presentes que comprou por elas. Seida diz a Arif que vai ter um bolinho hoje para comemorar o aniversário da Nissan, que a Barra convidou, mas ela não pode ir. Seida diz que Barra ligou para ele, mas ele não atendeu e então pediu para ela avisá-lo. Frio, Arif diz. Quanta gentileza. Seida estranha o comportamento dele e diz que tá bom, que só queria que ele soubesse. Enver chega em casa e coloca as coisas que comprou para a Nissan tudo em seu quarto e diz que agora vai sair para comprar o presente dela. Barra encontra Arif na saída do trabalho. Ele diz que soube do aniversário da Nissan, comprou um presente e pergunta se ela entrega. Barra o agradece e pergunta se ele não vai na festa para entregar pessoalmente. Arif diz que não pode, que tem coisas para fazer. Barra pergunta se ele está bravo com ela. Diz que sabe que eles brigaram no parque, que na verdade eles não brigaram e ela não ficou brava com ele por ter dito aquilo. Arif diz: não ficou brava? Barra jura que não e diz que sabe que ele disse aquilo pelo seu próprio bem. Barra diz: e na verdade eu te agradeço, porque no fim das contas eu pensei no que você me disse. Eu pensei, talvez o Arif esteja certo. Talvez eu queira que o Sarp volte e me fale que a nossa história vai ser diferente daqui para frente. E mesmo que fale que eu não o amo mais, ele pode estar ainda lá no fundo do meu coração. Na verdade, eu não sei. Barra diz que acha que os amigos têm que falar o que pensam e ser sinceros. E ele é o melhor amigo que ela tem. Enver compra a bicicleta para a Nissan. Sirin não gosta nada, mas finge para o pai que está tudo bem. Sansar diz a Hikmet que Sirin está mentindo. Não teve surra, não teve briga, não teve nem mulher no parque a essa hora. Ele mostra para Hikmet fotos de Sirin. Diz que ela saiu de casa à noite e um carro foi buscá-la. Sansar mostra todo o trajeto que Sirin e Levente fizeram. Diz que ela e o rapaz saíram da balada às 5 da manhã e ninguém a levou para casa às 2 da manhã. Sansar mostra para Hikmet até fotos de Sirin na farmácia com Levente e diz que a moça disse para a funcionária que era uma atriz e que ia interpretar uma pessoa que sofreu um acidente, por isso pediu para ser maquiada. Peiamin diz a Sirin que o chefe quer ver o pai dela. Sirin manda ele falar para o Hikmet entrar. Peiamin diz que não, que vai levar o Enver até o escritório. Enver o acompanha. Enver diz a Hikmet que espera que ele tenha achado os homens que atacou a sua filha. Hikmet diz: descobri algumas coisas. Alfaiate, a sua filha está mentindo. Tudo o que ela disse sobre aquela noite é mentira. E mostra para ele as fotos de Sirin e Levente. Enver fica horrorizado e furioso com a mentira que Sirin foi capaz de inventar. Sirin pergunta quando a mãe vai falar com a Barra e diz que talvez ela possa falar hoje, já que o pai não tá. Como sempre, a Atice cede aos caprichos de Sirin e diz para ela não ficar por perto então e ir para o quarto. Nissan está ansiosa à espera do avô e diz que quer ver os seus presentes logo. Atice chama a Barra para conversar e diz que não é para as crianças irem. Barra pergunta à mãe o que está acontecendo. Atice diz que decidiu vender a casa para dar parte do dinheiro para ela. Barra não concorda e diz que de qualquer jeito não poderia aceitar e o convênio está cobrindo todos os gastos do seu tratamento. Atice fica em silêncio e então Barra diz: o que você quer que eu vá embora? Por isso que vai vender essa casa. Por isso você quer me dar o dinheiro para me expulsar. Atice diz que precisa fazer isso. Barra pergunta por quê. Atice diz: se não fizer eu vou perder a Sirin.
Barra diz: Sirim, eu também sou sua filha. Você também é minha mãe. Você não é? Atice diz: Barra, melhor ir embora. Vamos procurar algum lugar para vocês. Vou te dar dinheiro. Barra chora, tira a blusa, mostra para a mãe os hematomas que tem pelo corpo e diz: Olha para mim, mãe. Olha para mim. Olha, mãe. Ela se vira e mostra as costas também. Atice não diz nada. Barra diz: Quero que você lembre de mim assim. Nunca mais esqueça de como teve coragem de colocar sua filha na rua. Nunca mais esqueça disso. Atice diz: Coloca a roupa. Nesse momento, Sirim sai do quarto. Ela olha bem para os hematomas no corpo de Barra e volta para o quarto sem falar nada. Enver chega em casa. Barra diz à mãe que já vão embora. Ela vai só arrumar as coisas das crianças. Atice diz para ela não ir embora agora. Barra diz: Eu não vou esperar você me mandar embora. Vamos embora esta noite. Enver entra em casa gritando por Sirim. Nissan sai do quarto muito animada, dizendo que a sua festa já vai começar. Sirim pergunta se o pai a chamou, o que ele queria falar. Para não acabar com a alegria de Nissan, Enver manda ela trazer os balões e os presentes do outro quarto. Doruk e Nissan vão com ela. Atice pergunta se Enver ficou bravo com Hikmet. Enver diz: A nossa filha é um demônio mentiroso, Atice. Atice diz: O quê? Enver diz: Exatamente, a nossa filha é um demônio mentiroso sem coração. Nissan e Doruk voltam para a sala felizes com os balões e Enver tenta se controlar. Barra diz a Nissan que vai pegar o bolo dela e na cozinha cai no choro. Enver chama Atice sem que as crianças percebam e vão para a cozinha também. Ele diz que depois que o aniversário acabar, Atice vai ver o que ele vai fazer com ela, que ela passou dos limites. Atice diz que ele tem que se acalmar, que não sabe por que ele está tão irritado, mas eles podem falar disso. Barra diz: Olha, Enver, se acalma, a gente já vai embora. Só deixa a Nissan apagar as velinhas e abrir os presentes. De qualquer forma, nós vamos embora hoje. Surpreso, o Enver pergunta do que ela está falando e onde ela pensa que vai. Barra diz que não tem por que venderem a casa, eles vão voltar para o apartamento. Enver diz: Parabéns, Atice, você esperou eu estar fora para falar com ela. Eles não vão para lugar nenhum, entendeu? Se alguém tem que ir embora dessa casa é a Sirim. Atice pergunta do que ele está falando, para onde a Sirim poderia ir. Enver diz: Eu não faço ideia, mas que tal para o manicômio? Leva para lá. Atice diz: Ai, por favor. Barra diz: Só falar isso não ajuda a nada. Enver manda Atice parar de falar porque não sabe de nada, mas muito em breve vai descobrir e não vai encontrar palavras para descrever o que a sua filhinha querida aprontou. Enver volta para a sala e Barra diz à mãe: Sabe uma coisa que eu gostaria mesmo de saber? Como que você consegue dormir todas as noites? Atice diz: E quem disse que eu durmo? Nissan e Doruk abraçam Enver e Atice e os agradecem pela festa. Sirim pergunta baixinho para a mãe o que deu no pai dela. Atice diz que não sabe. Barra leva o bolo para Nissan e a família canta os parabéns para ela, menos Sirim. Enver entrega os presentes para Nissan e diz que são da avó dela e da tia. Ele também comprou presentes para Doruk. Barra fica muito emocionada com o gesto dele e o abraça chorando. Ela o agradece, diz que ele faz os filhos dela sorrirem o tempo todo e tem certeza de que ele vai ser recompensado por isso. Barra diz: Eu posso não ter tido mãe, mas eu ganhei 2 pais incríveis nessa vida. Obrigada. Barra entrega para Nissan o presente que Arif mandou para ela e Enver entrega a bicicleta. Nissan fica muito feliz e diz a Doruk que eles vão andar nela junto. Bersan vai falar com Seida, mas nesse momento ela está indo falar com Yusuf e não tem tempo para ela. Bersan sai do prédio. Hikmet chega, diz que a Seida não está abrindo a porta e ele precisa muito falar com ela. Bersan diz que a Seida também está brava com ela e não vai querer abrir a porta. Hikmet diz que agora a Seida é amiga da Barra e não fala mais com ela. Hikmet mente que o Arif também estava na casa do Enver, de mãos dadas com a Barra, e chamou a mãe dela de sogra. E a Seida disse que eles vão casar. Bersan fica sem reação e Hikmet diz: O que foi? Você teve um derrame, querida?
Ouvi falar que a Seida vai ser a madrinha. A Barra disse que ela ajudou bastante. Bersam fica furiosa e diz: eu só espero que a cachorra da Seida vá pro inferno. Vai ser madrinha deles? Tá, então ótimo. Ela pode ser se ainda estiver viva até lá. E conta que a Seida tá na casa do Yusuf naquele momento, nos braços dele. Furioso, Hikmet bate na porta do apartamento de Yusuf e pergunta onde a Seida está. Yusuf pede para ele esperar e diz que não é o que imagina. Hikmet diz: não mente para mim, seu lixo, e começa a chamar por Seida. Ela sai de um quarto e diz: eu tô aqui. Por que você tá gritando? Eu tô aqui. Hikmet pega a sua arma, diz que vai matá-los e manda Yusuf dizer as suas últimas palavras. Bersam fica na frente do edifício, doida para saber o que está acontecendo no apartamento de Yusuf. Arif vai chegando, ela se aproxima dele e diz: você vai se casar e escolheu aquela doente como sua esposa? Arif manda ela sair da frente que ele não tem tempo. Bersam implora para ele não deixá-la e diz para olhar nos olhos dela e dizer que não a ama. Arif diz: me deixe em paz, a minha mãe acabou de morrer. Ela morreu, está morta. Seida diz para Hikmet olhar no quarto se não acredita. Hikmet comprova que a mulher de Yusuf morreu e dá os pêsames a ele. Seida diz que foi para lá assim que soube, não podia deixar o Yusuf assim sozinho. Arif entra em casa e Yusuf o abraça chorando. Bersam vai até o apartamento e Seida manda ela tomar cuidado com o que vai falar. Bersam presta seus sentimentos a Yusuf e ele não a coloca para fora. Atice pergunta a Enver o que a Sirin fez agora. Enver diz que primeiro eles vão esperar as crianças dormirem, porque ele quer a Barra presente para resolver isso. Ele diz: eu quero que veja a verdadeira Sirin, que nós já conhecemos, menos você que não aceita. Atice diz: olha aqui, se você magoar ela por nada, nós dois vamos ter um problema, já aviso. Enver diz: vamos ter um problema se tentar cobertar as safadezas dela de novo. Nissan e Doruk dormem. Barra vai para a sala. Diz a Enver que ele não deixou eles irem hoje, mas ela já se decidiu e vão voltar para casa amanhã de manhã. Enver pergunta se as crianças já dormiram e chama Sirin. Atice pergunta o que ele vai fazer uma hora dessas. Enver diz: Atice, fica quieta. Barra, para de falar que vai sair de casa, por favor, calma. Sirin sai do quarto e diz: o que foi, pai? O que quer me falar agora? Que eu sou a culpada da mudança climática do planeta? O que aconteceu? Enver diz: a nossa filha tá mentindo, Atice. Ninguém bateu nela. Ninguém a trouxe às 2 da manhã. A nossa filha mentiu. Sirin começa a ficar nervosa. Pergunta por que o pai tá falando isso e diz que não é verdade. Enver continua: você é capaz, não é? Faria de tudo para sua irmã ir embora dessa casa, não é verdade? Barra permanece em silêncio. Enver conta para Atice tudo o que Sirin e Levente fizeram enquanto eles estavam preocupados. Sirin diz que nada disso é verdade, que a pessoa que disse isso para ele estava mentindo. Enver pega as fotos, joga nela e diz: e o que é isso, hã? Também é mentira? Atice começa a ver as fotos e pergunta a Sirin o que é isso. Por quê? Sirin diz: eu não consegui contar, é que o Levente bateu em mim naquela noite. Atice diz: por que ele fez isso? Ouviu, Enver? E pergunta por que ela não contou para eles. Sirin diz que eles ficariam bravos se ela contasse que foi para a balada. Iam achar que aconteceu alguma coisa e jura que só foi dormir no apartamento do Levente e ele estava bêbado e a atacou sem motivo. Atice cai na conversa de Sirin. Enver fica abismado ao ver como Sirin mente. Ele perde a paciência, arranca o curativo da testa dela e diz que já chega de mentira. Enver diz: olha, ela não tem nada, não tem machucado nenhum. A nossa filha foi para uma farmácia e fez esses curativos falsos e disse para a funcionária que era atriz. Muito nervoso, Enver manda ela tirar aquilo. Sirin fica chorando. Atice tira a tipóia dela, a faixa em seu pulso, a maquiagem do seu rosto e pergunta: por quê? Por quê? Furiosa, Sirin tira sua máscara e diz que é porque odeia ver aquela mulher na casa deles. Sirin diz: eu odeio que ela te chama de mãe, que você cuida dela. A cara do meu pai muda só de ver a Barra e os filhos. Eles são os favoritos dele. E porque eu já percebi, mãe, que você gosta mais dela do que de mim. Barra fica chocada com o que presencia. Sirin diz à mãe que só quer que a Barra vá embora e eles voltem a ser como antes. Que ela vá embora com essas crianças nojentas. Nesse momento,
A Tice dá um tapa na cara dela e diz que já chega. Barra vai pro quarto caladinha. Sirinha abraça a mãe, pede para ela desculpá-la e perdoá-la. Dessa vez, a Tice não a abraça e ela vai pro quarto. A Tice vai até Barra e diz: me desculpa, não vá embora. Fica, essa é sua casa. Barra, filha, fica. Barra pergunta se ela quer mesmo que eles fiquem. A Tice diz: claro que sim. Barra diz que acha que a mãe só se sente obrigada a falar isso. A Tice diz que não e pergunta se ela acredita. Barra fica em silêncio e a Tice sai. Ela vai pro quarto de Sirim e se deita ao lado dela, sem dizer nada. Piriu liga para alguém e diz: temos um problema. Ele disse que quer vê-la. Eu vou precisar que você me ajude. Pois é, acho que sim. Nós temos que esperar. Pela manhã, Bersan diz a Arif que fez o café e vai levar para eles. Yusuf diz: Bersan, por que ainda está aqui? Arif repreende o pai pelo modo como falou com Bersan e a agradece por ter feito isso. Enver e a Tice estão tomando café. Sirim chega, dá bom dia, mas ele não responde, só a Tice. Sirim pergunta se o pai não vai mais falar com ela. Enver continua ignorando. Sirim chora e pergunta: a minha irmã já saiu? A Tice responde que sim, que saíram há alguns minutos. Sirim diz que quer fazer um tratamento, que admite que tudo o que fez não foi certo. Ela diz que era obcecada pelo sarp e não conseguiu avaliar bem o que estava fazendo. Por isso está machucando todo mundo ao seu redor e se machucando. E quer fazer um tratamento psiquiátrico mesmo. Enver pergunta se não é outro dos truques dela. Sirim diz que não, que tem que fazer isso. Enver diz que não acredita em uma palavra do que ela diz. Ele diz: você ia falar que foi ver o médico, mas nos apresentaria alguém atuando como médico. Isso foi só uma coisa que eu pensei, mas eu nem consigo imaginar tudo que você faria para nos enganar de novo. Sirim diz que não faria isso, que pode provar isso e liga para Jale, dizendo que precisa passar por um psiquiatra, que quer começar o tratamento o quanto antes. Musa pergunta a Jale o que Sirim queria. Jale diz: um tratamento psiquiátrico, mas não pude falar, que nem 10 psiquiatras ajudariam nesse caso. Jale diz que espera que a Sirim não tenha machucado a Barra, pois não gostaria que ela saísse dessa casa. Jale olha bem para o marido e diz: Musa, você está usando a sua roupa de escritório outra vez? Musa diz: pois é. E ela acha graça. Fussum chega no consultório de Jale. Diz que Sinan e ela terminaram, que na verdade ele a deixou. Fussum diz que não consegue falar com Sinan, mas precisa falar com ele e revela a Jale que está grávida dele. Jale sai para pegar água para Fussum. Sinan se aproxima e pede a ajuda dela para se esconder da ex-namorada, pois sabe que ela está no hospital. Jale diz que ele pode se esconder no consultório dela se quiser. Sinan entra no consultório, fica surpreso ao ver a ex e Jale tranca a porta rapidamente, deixando os dois sozinhos lá dentro. Seida avisa Barra que a mãe do Arif faleceu. Barra diz que não pode ir hoje porque tem que ir para o hospital, mas vai amanhã. Jale fica no corredor e escuta quando Fussum conta para Sinan que está grávida. Sinan diz que não quer essa criança, que esse não é o momento. Depois do que escuta, Jale joga a chave por debaixo da porta e se afasta. Enver e a Tice levam as crianças para brincarem no parque. Doruk pede para a avó lhe dizer como era sua vida com o vovô Randi, o pai da mãe dele. A Tice fica sem jeito. Diz que os dois foram casados por muito tempo, mas não se davam bem, então se separaram. E depois disso, ela se casou com o avô Enver dele. Doruk diz: dá para fazer isso? E você casou com vários homens? A Tice diz: não, eu só casei 2 vezes, foi o suficiente para mim. Nissan chama o irmão para brincar. E Enver diz a Tice que não estava conseguindo segurar a risada. A Tice diz: nem me fale, eu fiquei toda nervosa. Enver pergunta a Tice o que eles fazem com a Sirim. A Tice diz que não sabe mais. Enver diz que eles têm que enfrentar, se pergunta o que mais ela é capaz de fazer e diz que não consegue nem pensar como que vai olhar para a cara dela de novo. A Tice diz que agora Sirim vai procurar ajuda, assim ela espera e a questão é aceitar.
Enver diz que o problema realmente é que a Sirin foi muito mal criada. Eles a mimaram demais e ela sempre conseguiu tudo de mão beijada, sempre recebeu tudo de bandeja, nunca arrumou uma cama na vida. Enver diz: temos que admitir que não a educamos direito. É só olhar para Bahar e para os filhos. A Tice começa a chorar e diz: ai, Enver, o corpo dela tá todo cheio de hematomas. Ela me mostrou todas as marcas, tá inteirinha coberta. A Tice diz que se sentiu muito mal quando viu aquilo, se sentiu um fracasso por não poder ajudar, que queria fazer alguma coisa, mas ficou com medo. Ela diz: a Bahar é muito forte, a Sirin não é assim. Eu tenho medo que ela tente se suicidar de novo. A Tice diz que Enver pensa que ela discrimina as filhas, mas não é isso. Ela ama as duas igual e protege a mais nova porque ela é mais fraca do que a mais velha. Sirin chega no parque e pergunta por que a mãe está chorando. Enver diz: por que será que ela está chorando? Você quer adivinhar? Sirin diz que é por sua causa e para a mãe não ficar assim. E que a Jale indicou um médico legal para ela poder se tratar e a consulta já é amanhã. Sirin diz que sabe que vai ficar bem, mas agora precisa do apoio dos pais, mais do que nunca, porque sem eles não vai conseguir se curar. A Tice diz que sempre vai ajudá-la, que ela é o amor da sua vida. Sirin pede que, por favor, o pai a ajude. Enver diz: olha, Sirin, eu não consigo. Dessa vez vai ter que se virar. Precisa aprender a assumir a sua responsabilidade. Eu não vou mover uma palha e espero que você me entenda. Porque esperava que fosse diferente, você procurou. Sirin, agora se vira. Jale pergunta a Bahar se está tudo bem com a Sirin e diz que ela pediu o contato de um psiquiatra para começar a se tratar daqui para frente. Bahar diz que sabe. Jale diz para ela não pensar mais na Sirin, que agora precisa pensar na sua saúde até se recuperar. Sinan se aproxima de Jale no corredor e diz que está procurando faz tempo. Jale diz: tranquilo, me dá um abraço. Meus parabéns, vai ser pai de novo. Sinan diz que não está acreditando, que só pode ser brincadeira. Jale se afasta e longe dele, sorri. E Elis vai ver Bahar e pede para ela passar o telefone da mãe dela e da Sirin caso precise, porque elas nunca sabem. Sirin volta a incomodar Nissan e Doruk e fala que a mãe dele está doente. Nissan diz que sim, mas que ela vai ficar boa. Sirin diz: oba, que bom ouvir isso, achei que ela estava morrendo. Sirin vai para a cozinha e fala com Elis educadamente. E Elis pergunta se Sirin pode lhe dar o seu celular, porque se a Bahar precisar de ajuda, ela pode ligar para ela. Sirin diz que é claro que sim. Elis diz que então ela pode falar, que ela vai salvar. Sirin diz que deixou o telefone no quarto, vai pegar para ligar para ela e ela salva. E Elis diz: tá bom, só por favor não esquece. Um número privado liga para Bahar. Sirin volta para a cozinha. Diz que acabou de ligar para Bahar. Agora ela salva e pode passar para sua amiga e ela salva também. Bahar sai dizendo que vai ver os filhos. Sirin chega bem perto de Elise e diz: que pena que eu troquei o meu número. Na verdade eu não queria fazer isso, mas a minha mãe insistiu. Eu também acho que ela devia saber de tudo logo. Quem sabe assim ela não criaria logo vergonha para sair logo dessa casa. Porque depois disso ela não vai querer ficar. E Elis diz: então a sua mãe também sabe. Parece que você tem para quem puxar. Tal mãe, tal filha. Sirin diz que ainda não está entendendo porque ela está guardando esse segredo, porque não contou nada para Bahar. Sirin diz para ela falar, porque quando a Bahar souber, vai descobrir como o Sarp e ela se amavam. Seida leva uma amiga para Enver fazer um vestido para ela. Bahar deixa os filhos em casa com Enver e vai com Seida para ver Arif. A amiga de Seida, Nerme, fica na casa para Enver fazer o seu vestido. Seida diz a Bahar que está preocupada com Arif e a Bersan vai querer se aproveitar da situação para poder voltar com ele. Seida diz que Bahar precisa tomar cuidado com a Bersan. Bahar diz que acha que ela também precisa e elas vão entrar separadas no apartamento para a Bersan não saber que elas estavam juntas. Seida diz: mas eu não tenho medo da Bersan não tem problema. É ela que precisa ficar esperta comigo. Depois de tudo que aconteceu entre nós, eu só quero a distância. A Tice chega em casa e vê a amiga de Seida indo embora. Enver diz a Tice que não ia se negar a fazer o vestido da amiga da Seida. A Tice fica com ciúmes e Nissan e Doruk acham graça. Bersan abre a porta do apartamento de Yusuf e fica de cara ao ver Seida e Bahar de braços dados.
Ela finge estar tudo bem e recebe as duas muito bem. Bahá pergunta pelo Arif. Bersan diz que ele saiu e liga pedindo para ele trazer mais chá. Seida se aproxima do telefone e diz a Arif que a Bahá está ali com ela para dar os pêsames para ele. Irritada, Bersan diz a Seida: qual é o seu problema? Ele vai saber quando chegar. A Bahá é tão maravilhosa para precisar anunciar assim? Por que você gritou no celular? Seida diz: de nada, só para saber e volta logo. Bersan diz a Seida e Bahá que elas tinham que ter visto como Arif a defendeu do seu ex-marido, que ele ficou enlouquecido na hora. Seida diz que não soube de nada. Bersan diz para Bahá: escuta, não alimenta suas esperanças. Bahá pergunta do que ela está falando. Bersan diz que é do Arif e se afasta. Bahá diz a Seida que a Bersan é doida, está obcecada pelo Arif. Seida pergunta se ela não acha que a Bersan está assim, porque o Arif gosta dela. Bahá diz que o Arif é um homem jovem, não ia gostar de alguém como ela, que já tem 2 filhos, não tem tempo nenhum e ainda por cima que é doente. Seida e Bahá se viram e vem Arif. Bahá diz que sente muito pela mãe dele e pede desculpas por não ter ido para o enterro, pois não ficou sabendo. Desolado, Arif diz a Bahá que a mãe estava se defiando e agora está descansando em paz finalmente. Então ele se sente em paz porque fez tudo o que pôde por ela e ela parou de sofrer. Ele chora nos braços de Bahá. Bersan se aproxima da cozinha, vê os dois abraçados. Não gosta nada do que vê, mas sai, sem falar nada. Mais tarde, Bersan serve chá para todos e Seida diz baixinho para ela: o Arif voltou rápido porque sabia que a Bahá estava aqui. Bersan não aguenta e derrama o chás nela. Seida vai se trocar e passa a pomada nas pernas. Hikmet diz: mas que peninha, agora não vai mais poder cantar. Como é que vai colocar um vestido desse jeito? Seida diz que vai melhorar rapidinho. Bersan pergunta por que eles não aproveitam para fazer as pazes. Seida diz: para com isso, eu não vou voltar com ninguém sem amor. Não tem motivo nenhum para continuar, tá? Não é, Arif? Não acha que não devemos ficar com ninguém sem amor? Arif diz que é claro. Bahá diz que já vai embora. Bersan diz que ela já vai tarde. Arif diz que vai levá-la em casa. No carro, Arif pergunta por que Bahá disse todas aquelas coisas para Seida. Bahá diz que é verdade, ela está mesmo doente, sem dinheiro. Essa é ela. Arif diz que não é bem assim e que nunca conheceu uma mulher tão guerreira como ela. Arif diz: pode acreditar no que eu estou falando. Eu não conheço uma mulher tão incrível. Não me leve a mal, mas você é linda. Ele diz que está falando isso para ela não ficar se menosprezando. Bahá diz que tá bom e o agradece. Seida vê Bersan chorando, sente pena dela e a consola. Bersan diz: eu estraguei tudo, acabou, eu não faço nada direito, né? Agora eu perdi o grande amor da minha vida. Seida diz para ela não chorar mais, que a vida é assim mesmo. Às vezes nós temos azar no amor, mas depois tudo passa, ela vai ver. Bersan diz que o que ela fez não tem perdão. Ficou com outro para ter uma vida melhor. Quis prejudicar a Bahá e também machucar sua melhor amiga. Bersan diz: Seida, por que eu não presto? Hikmet se junta a elas e diz: pois é, o amor é assim mesmo. A gente senta em qualquer lugar e chora até não querer mais. Alpe está pronto para sair atrás de uma mulher. Peril diz que ele sabe que isso pode trazer muitos problemas para eles. Alpe diz que eles vão ter problemas se ele permitir, mas isso não vai acontecer, ela pode ficar tranquila. Arif deixa Bahá em casa e só sai depois que ela entra. Atice diz para Bahá que as crianças foram para a cama. Sirin vai para a cozinha. Bahá diz à mãe Enver que quer conversar com ele sobre a sua doença. Ela diz que está tentando afetar as crianças o mínimo possível com tudo isso. Não quer que eles percebam a gravidade da doença dela agora. Sirin fica de orelha em pé na conversa deles. Enver diz para combinar o que vão falar para eles e Atice concorda. Bahá diz que só vai lavar as mãos e já volta. Sirin, diabólica, logo dá um jeito de fazer com que Nissan vá escutar a conversa da mãe com os avós. Ela se faz de boazinha, diz que eles não vão vê-la e isso vai ser o segredo delas. Nissan faz o que Sirin disse, abre a porta do quarto e fica lá quietinha para ouvir tudo. Bahá diz à mãe e a Enver que acha melhor os filhos não saberem sobre a sua doença, que eles ainda são muito pequenos para entenderem a gravidade.
Enquanto isso, Siri está no seu quarto, se divertindo com a sua maldade. Enver e Atice prometem que as crianças não vão saber de nada. Bahá diz que fica com receio por causa da Sirin, porque não tem certeza de que ela quer mesmo ajudá-la. Atice diz que Sirin comentou com eles que a Jale indicou o médico para ela poder se tratar e acha que ela quer melhorar. Irônica e debochada, Sirin sorri ao escutar o que a mãe diz. Bahá diz que se por acaso o tratamento não der certo no fim e ela morrer com essa doença, queria pedir para eles cuidarem dos filhos dela e criarem eles. Nissan fica muito assustada. Bahá diz, ajudem eles a serem pessoas de bem, por favor. Atice diz, não fala desse jeito, filha, não fala isso, por favor, não se comporta assim. Enver, fala alguma coisa, que isso não vai acontecer, ela tá achando que vai morrer e pediu pra gente cuidar das crianças. Bahá diz que existe uma chance, eles sabem e precisam falar sobre isso. Atice diz, não pensa isso, que o seu tratamento não vai funcionar. Não fica pensando nessas coisas, tá bom? Bahá diz que eles têm que encarar que é uma possibilidade real. Sirin se diverte. Nissan sai furiosa do quarto, chamando a mãe de mentirosa, dizendo que ela mentiu. Nissan diz, você não é mais a minha mãe, eu te odeio, sua mentirosa. Bahá tenta controlar a menina. Nissan grita, eu quero que todos vocês morram, todos vocês. Bahá pede para ela ficar calma, não falar isso e a abraça. Nissan diz, você não vai morrer, não vai, não morre se for uma boa mãe. Bahá diz que tá bom e pede para ela ficar calma. Enver e Atice ficam desolados com a cena. Doruk acorda com os gritos. Atice pega ele no colo. Aos prantos, Nissan implora para a mãe não morrer. Bahá diz que os filhos podem ficar tranquilos, que ela não vai morrer, vai ficar bem, que nunca deixaria eles dois, porque eles são tudo para ela. Doruk diz, mas a Nissan tá falando que a mamãe vai morrer. Bahá diz que a Nissan escutou que eles estavam conversando, mas não entendeu direito o que eles falaram. Nissan diz à mãe que a tia dela falou que os adultos conversam de coisas diferentes e que não falam na frente das crianças. Nessa hora, Sirin perde a graça por Nissan ter a entregado. Nissan diz que a tia falou que ficava escondido ouvindo os adultos quando era criança e falou para ela abrir a porta e ouvir a conversa deles. Doruk diz que isso não tinha graça. Bahá diz, tem razão, não tem graça nenhuma. Enver e Atice se olham. Bahá pergunta se os filhos sentem falta da casa deles. Eles dizem que sim. Bahá diz que também sente falta da casa deles. Eles vão arrumar suas coisas agora e vão voltar para lá. Atice diz, Bahá. Ela diz, nós não vamos mais ficar aqui. Nós já causamos muita inconveniência e não queremos mais incomodar vocês. Atice diz, Enver, eles querem ir embora. Fala alguma coisa. Enver diz, e com razão, Atice, e com razão, eles querem ir embora dessa casa e com razão. Sirin fica muito contente ao ouvir que Bahá vai embora. Atice diz que eles não podem ir embora e pergunta quem vai cuidar deles. Enver diz, eu vou cuidar, porque eu também vou para lá com eles. Alp chega à casa de Julide, mas fica sabendo por uma vizinha que ela se mudou há 3 dias. Bahá, os filhos e Enver voltam para a casa de táxi. Atice chora arrasada. Sirin se aproxima dela, mas ela se afasta. Arif diz a Nissan e Doruk que é bom tê-los de volta, que a rua estava triste. Ele olha para Bahá e diz, bem-vinda, Bahá. Eu já arrumei uma cama. Fica com ela por enquanto e amanhã vai chegar um fogão. Nissan diz à mãe que lembra do dia que se mudaram para lá e que estava pensando que a Seida era uma princesa. Bahá diz, verdade, por causa do cabelão loiro e comprido. Nissan diz, não foi porque você mentiu de novo para mim. Você disse que aqui era um palácio. Eu acho que você mentiu o tempo todo pra gente. E sobe na frente a emburrada. Bahá agradece a Arif por ter ajudado com a mudança. Quando ele tá saindo, Nissan o abraça e dá boa noite. Ele pergunta se ela sentiu saudade dele e chama eles para darem um passeio amanhã. Alp chega em casa e diz a Piril que ela não estava. Mudou de casa, foi embora. Ele diz que achou bem estranho ela não estar no apartamento e pergunta por que isso aconteceu. Ele diz, sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Piril pergunta por que ela deveria saber. Ele diz, eu não sei,
Sempre tem uma solução para tudo. Piril diz que não tem ideia do motivo dele estar culpando. Alpe diz: tem certeza mesmo disso? Eu comento com você o que eu estou pretendendo. E no outro dia, misteriosamente, ela some. O que aconteceu? O que aconteceu? Pirim diz: Alpe, por favor, não levanta a voz assim. Vai acordar as crianças. No dia seguinte, Sirim pergunta à mãe se elas podem conversar um pouquinho. A Tice diz: sobre o que você quer falar? Você só inventa mentiras e espera que eu te escute. Me disse que te bateram. Depois você foi numa farmácia para te maquiarem. Para que você fez isso? Para barrar e ir embora daqui? Por sua causa, as crianças souberam tudo sobre a doença da mãe. Sirim diz: mas a Barra... A Tícia interrompe e diz: o que a Barra te fez? Por que tem tanto ódio dela? Hein? A culpada aqui sou eu. Eu abandonei a Barra e fui eu quem mentiu para você sobre ela. Eu devia ter te castigado na primeira mentira. O problema é que eu não consegui e ainda por cima te encobri e aguentei as suas mentiras. A única culpada de tudo sou eu. Expulsei minha filha doente. Mas que tipo de mãe eu sou? Furiosa, a Tícia puxa o forro da mesa e continua: mas agora isso acabou de uma vez. Sirim fica surpresa com a atitude dela. A Tícia diz: o meu marido, a minha filha e também os meus netos vão voltar aqui para essa casa. Vamos morar todos juntos de novo. E você tá proibida de encontrar o Levante, entendeu? Sirim fica calado e a Tícia com firmeza diz: eu perguntei se entendeu. Sirim responde que sim, que entendeu. A Tícia sai, a deixando só. Piril procura o pai. Diz que não está nada bem e pergunta o que ele fez, porque a Julige desapareceu logo depois que ela contou para ele que o Alpe ia encontrá-la. O homem diz que fez o que devia ser feito. Piril diz que agora o Alpe está achando que ela escondeu a mãe dele. Ela pergunta se o pai tem noção do quanto ela se esforçou para manter aquele casamento, do quanto ela se esforçou para aquele casamento parecer normal, e quando ela pensa que conseguiu, ele vem e estraga tudo. Piril diz: qual é o problema de ver a mãe dele? O que tem? O homem diz: você quer saber? A família toda se ferra e o seu casamento que você tenta manter a todo custo também vai por água abaixo. Porque isso virou um grande problema, Piril. Isso virou um grande problema. Piril pergunta qual é o grande problema. O homem diz que a Julide viu a Barra outro dia e os filhos estavam com ela. Surpresa, Piril pergunta que história é essa. Seire e Elise estão no apartamento de Barra e não param de discutir e de se ofenderem. Barra coloca a ordem no lugar. Pergunta se dá para elas pararem de brigar feito criança. Ela diz que não quer que elas briguem, quer ficar em paz e precisa da ajuda delas para isso dar certo. Barra conta para Elise porque foi embora da casa da mãe. E Elise e Seida param de brigar e começam a ajudá-la. Enver está na frente da cafeteria olhando os netos brincarem e é sempre muito atencioso com os vizinhos. Eles acham engraçado o jeito dele. Arif pede para os amigos serem legais com Enver.